Gravando, começando aqui na Rua da Forquilha, próximo da rodoviária, com a 12 de outubro, parece. Aqui é 12 de outubro. Saindo agora do trabalho. Em direção de casa hoje. Pois é, irmão, nós queríamos apresentar a novidade aí, que é o reino de Cristo, que acaba de chegar à Terra para salvar um povo especial, zeloso e de boas obras. Duas leis serão salvas da grande tribulação: a lei corruptível de Moisés e a lei incorruptível de Cristo. As duas leis, os dois regimentos da Bíblia. A lei corruptível dos políticos, depois da grande tribulação, ela deixará de existir. A grande tribulação é a terceira guerra mundial. Aproximadamente 1/3 da população da Terra vai perecer na terceira guerra mundial. Então, o nosso projeto é para salvar todos. Mas quando, por exemplo, os que estiverem obedecendo a lei corruptível dos políticos, a gente já vai avisar: olha, vocês vão ter que migrar para a lei corruptível de Moisés, porque a lei corruptível dos políticos vai deixar de existir na grande tribulação. Então todos que querem ser salvos, inicialmente poderá ficar na lei corruptível dos políticos, mas serão avisados da necessidade de mudar para observar a lei corruptível de Moisés. Porque vai ficar duas leis somente depois da grande tribulação. Essa geração que vai perecer é a geração de Noé. Aí serão salvos duas gerações: a geração cristã e a geração mosaica de Moisés, né? Então, irmão, a necessidade dessa moeda privada vai gerar uma instabilidade na economia como nunca se viu. É uma estabilidade apropriada para passar pela grande tribulação. Porque Deus, irmão, Ele sabe o que faz. Porque a estabilidade atualmente das moeda pública, ela não fornece firmeza financeira, digamos assim, estrutura financeira, para passar pela grande tribulação. Que nem eu falei no vídeo passado, num dos vídeos aí, quando nas guerras, o primeiro que é atacado é os governos. É a estrutura dos governos, inclusive as moedas. A estabilidade financeira das moedas. Então, essa moeda privada, ela não vai sofrer tanto, porque ela tá desligada, digamos assim, dos governos. E uma outra coisa: essa moeda privada, ela vai circular paralela com a moeda do governo. Portanto, é uma estabilidade conjugada com duas moedas. É uma firmeza financeira como nunca se viu. E também as leis, né? Com certeza as leis também vão sofrer instabilidade. O regimento das leis. Na verdade, o regimento das leis, por exemplo, do Brasil, o regime, ele está corrompido.
naturalmente ele já não tem mais estabilidade. Naturalmente. Então, porque o que já dá firmeza para esses regimes é a lei de Deus, é o reino de Cristo. Mas, quando for feita uma parceria, por exemplo, quando a gente estabelecer aqui o Supremo Poder aqui em Bacabal, vai gerar uma estabilidade na área de lei, de regimento, também como nunca se viu. Porque são 3 leis conjugadas, né? 2 corruptíveis e 1 incorruptível. Então, na área de moralização, digamos assim, haverá firmeza. Porque o que moraliza as pessoas é a estabilidade das leis. Aqui é a Rua Castelo Branco, no bairro Madre Rosa. Então, esse trabalho nosso, ele é indispensável. Se você quiser passar pela grande tribulação, não tem como você rejeitar esse trabalho. Se você rejeitar ele, você não tem garantia de passagem pela grande tribulação. Porque ele está estruturado, apropriado para isso. Apropriado para lhe dar estabilidade de passagem pela grande tribulação. Portanto, investir nesse trabalho nosso aqui, irmão, basicamente a médio e longo prazo. Aí se você diz assim, então não vou investir agora porque não é a curto prazo, aí é a importância de você investir agora, porque você já vai se estruturando. Porque é uma coisa, irmão, que mexe com o regime, mexe com a estabilidade da moeda, mexe na área financeira. Então, e uma outra coisa, está se introduzindo a lei incorruptível de Cristo, que não é novidade, ou melhor, que é novidade. Ela não é tradicional, essa lei. Portanto, requer da sua parte uma mudança radical de comportamento. Então você tem que toda uma capacidade preparativa, um tempo necessário para você se preparar. Você não se prepara da noite para o dia. E quanto mais você estiver preparado, melhor para você. Porque aqui você pode ver que nós vamos ter uma base com 3 pessoas na família. Cada pessoa numa lei. Somente poderá administrar bem na nova sociedade separada do mal quem tiver uma base. Quem tiver uma base na família. Vamos supor, se de repente aparece um investidor cheio da grana, né? Aí ele não tem base pronta para administrar os bens dele, a família. Aí ele vai ter que dar os bens dele para essa família administrar o investimento. Até que ele prepare uma base da família para poder ele se apossar dos bens dele. Então aí a importância de você estar preparado. Eu creio que a maioria das pessoas que vão se preparar serão as pessoas pobres. Porque o rico, aquele que tem dinheiro, ele não vai investir de imediato. Ele não vai investir porque ele é incrédulo, geralmente, né? Então, geralmente se encontra a fé nas pessoas pobres. E essas pessoas pobres, ela não tem condição financeira para investir nessa área financeira. Então, ela vai investir na área espiritual, que é a formação de uma base, com 3 pessoas cada um numa lei.
Então, essas pessoas que tiver preparada, com base pronta, ela vai ser uma família muito próspera. Porque muitas pessoas acham que isso aqui é uma ilusão. Ou seja, não crê. Esse rapaz está com um papo furado, isso aí não vai acontecer não e tal. Aí ele pega, não investe. Aí quem crê e investir, vai sair na frente. Por quê? Porque quando a coisa se apertar mais, quando as pessoas veem que existe uma saída e que ele a princípio não aceitou por não crer, e aquele que aceitou vai tirar vantagem sim. Porque aí ele vai vir já, e ele vai estar já fundamentado, digamos assim, com a família já com base pronta. E ele não está preparado porque ele não creu. Aí quando o negócio apertar, meu, ele vai ter sorte se ele conseguir ainda se alinhar às regras, ou seja, aceitar. Porque funciona assim. Quando você aceita, não inicialmente, as regras, ela vai dar força e autoridade para você. Do lado da obediência, digamos assim. Aí quando você rejeita, os laços ficam fortes contra, não favorável. Em outras palavras, fica muito mais difícil você aceitar. Fica muito mais difícil porque os laços eles vão se multiplicar para você ficar contra. Aí quando você decidir ficar favorável, pode ser tarde demais. Pode ser tarde demais e você terá sorte se você conseguir êxito. Porque o bem, irmão, ele vai se separar do mal. Pode ver que hoje nós vivemos uma sociedade que o bem está associado ao mal. Então nós vamos criar uma sociedade que o bem vai estar separado do mal. E é uma separação definitiva. É porque se trata de uma separação para você se preparar para passar pela grande tribulação, chegar espetacularmente ao novo mundo. Então é uma separação definitiva, irmão. E aquele que conseguir se separar será uma pessoa muito bem sucedida em todas as áreas. Por quê? Porque ele vai se alinhar, digamos assim, a uma estrutura que não vai ter guerra, só paz e amor, e com chance de prosperar, de uma prosperidade pura, sem laço de maldição. Porque se trata de uma sociedade que o bem não está associado ao mal, ou seja, separada do mal. Então, irmão, isso aí é muito importante. Bom, todo o trajeto do nosso trabalho iniciou-se aqui em 2002, quando nós chegamos aqui. E até hoje a gente está lutando aí para estabelecer ele aqui. Porque é difícil, irmão. Sabe por que é difícil? Porque se trata de um projeto, irmão, com solução definitiva. Solução definitiva. Ou seja, bondade definitiva. Então é difícil por isso. Se fosse uma coisa provisória, era bem mais fácil. Mas não é uma coisa definitiva.
Então é difícil por isso. Esse rapaz lutou tanto tempo, já nunca conseguiu nada. É difícil mesmo. Essa solução, ela é definitiva. Solução definitiva. Não é a solução paliativa, é a solução definitiva. Por isso que é difícil, irmão, né? É difícil por isso. Então, nós trabalhamos, porque nós sabemos o que estamos fazendo. Às vezes vem a dificuldade. Às vezes a gente consegue uma pessoa ali, de repente ele desiste. Ele fracassa, né? Alguém desanima ele. E a gente continua firme ali. Não retrocede. Porque a gente está fundamentada na rocha. A gente sabe do que está fazendo, né? E aí a gente continua ali, firme. Porque tem que chegar o tempo de Deus, irmão, né? É o tempo de Deus. Então Deus sabe o tempo certo. O tempo de Deus, porque Deus ele é paciente, né? Ele tem paciência. Ele espera, né? Espera o tempo certo. Porque para tudo tem um tempo determinado, hein? Determinado por Deus, né? Então nós temos que esperar o tempo de Deus. Você pode ver que nosso trabalho, irmão, ele muda. Ele não é uma coisa que fica de uma maneira só. Ele muda. Ele muda, as pessoas nem percebem, mas ele muda. Então é uma coisa viva. Não é uma coisa que está programada de uma maneira só. Por exemplo, eu apresentei um grupo. É um grupo que as pessoas podiam entrar e sair. O nome do grupo é Sociedade Separada do Mal. Aí as pessoas entravam e saíam. Aí o Senhor me orientou, agora você vai fazer outro grupo que as pessoas não podem sair. Ele já entra capacitado pela fé. Ou seja, aquele primeiro grupo que eu fiz, a pessoa poderia entrar e sair. E era pela obra da lei. Ou seja, tem que obedecer a lei. Esse segundo grupo que nós fez, a pessoa não podia sair e era pela fé, ou seja, já entra capacitado para operar a base. Portanto, já não tem mais a necessidade dele obedecer às regras na prática. Mas isso não quer dizer que ele não vai obedecer. Porque ele está capacitado, mas para operar pela fé. Mas se ele não conseguir se justificar pelas obras, ou seja, obedecendo, ele poderá ser excluído. Então é um trabalho pela fé, mas a pessoa tem que se justificar pelas obras. Da lei. Ou seja, o fato dele estar capacitado pela fé não elimina as obras. Pelo contrário, estabelece. Porque se ele não obedecer, ele é excluído. E a obediência é as regras de amar a Deus e amar o seu próximo. Então, irmão, é isso aí.
essas informações que a gente está passando é para que vocês fiquem mais informados, digamos assim, do que se trata. Porque as informações que nós temos disponíveis na internet é a informação dos inscritos em si. E não fala, digamos assim, como, de forma direta ou de forma mais clara, todo o sistema de processo de andamento do projeto. Porque é como se fosse um prédio, irmão. Primeiramente é feito os fundamentos, né? E depois daquele fundamento começa a edificar-se. E tem todo uma engenharia, digamos assim, de arquitetura. Pois é, então a partir de agora a gente começa a fazer vídeo nas ruas. Logo, logo a gente vai também de casa em casa, porque a gente vai evangelizar. A gente vai ter a oportunidade de conversar com as pessoas, saber as opiniões dela. Ou seja, entrar mais detalhadamente aí na realidade do que está acontecendo. E apresentar a ela a solução, digamos assim. Vou desligar aqui.